Olá, gente. Bom dia, né? Ainda. Tudo jóia? Vamos começar aqui. Primeiro, vocês fiquem à vontade para perguntar, interromper no meio, falar, enfim, dar ideia. Tá todo mundo aprendendo junto aqui, tá? A ideia aqui, né, a minha parte, eu sou mais a área de produção em sistemas agroflorestais, de manejos de áreas. Então, olhando para esse ambiente aqui, o que vocês veem aqui, assim? O que vocês entendem que está aqui em pé, que é produtivo, que a gente teria uma atividade comercial e outras que a gente poderia estar tirando para poder entrar à luz, né? E a gente conseguir ganhar espaço para introduzir outras plantas e começar a ter uma produção, inclusive embaixo de floresta, né? Então, todo mundo fala muito a gente já conhece hoje, né, na agrofloresta, aquele estágio de implantação, né? Que pegou do zero, aí você planeja como você quiser. Aqui a gente tem um desafio, você tem uma floresta em pé, e aí a gente tem que entender, você tem produtos aqui que já tem um potencial comercial e você tem árvores que têm potencial para poda, né? Então, você tem pioneiras aqui crescendo que já estão em decadência. Então a gente tem que vir aqui fazer uma análise desse local, entender aqui o que pode ir para o chão, no sentido de trazer mais luz para o sistema, né? Trazer mais produção, o que pode já ser aproveitado já nesse estágio como né, produção comercial e como que a gente pode enriquecer essa área também, trazendo espécies, né, frutíferas, trazendo herbáceas. A gente vai entender como é que você faz um manejo de uma floresta já em pé. Pensando nos três estágios, na questão dos estágios dos estratos, né, que são 4 estratos que a gente tem, né? Você tem o estrato rasteiro, de plantas rasteiras, os de plantas arbustivas até 1 metro, aí as árvores de crescimento que não fica lá em cima, alta, e as dossel, que são essas grandes, as próprias palmeiras, né? Então, aqui a gente consegue ver que você tem algumas falhas de estratos, né? Olhando para cá, a gente tem eu vejo aqui a Jussara como uma opção comercial e uma opção ambiental aqui, que a gente vai tirar o coquinho dele para fazer a polpa da Jussara, né? Temos o Gerivá, que a gente vê aqui, né? Já aquelas outras palmeiras duas ali. As bananas, embora sejam exóticas, são plantas comerciais, né? Só que no extrato mais baixo a gente não tem praticamente nenhuma planta comercial aqui que a gente possa estar utilizando. Pensando no extrato baixo e olhando, por exemplo, as plantas de folhas largas, que a gente consegue entender o que poderia ser substituídas comercialmente por essa planta de folha larga. Taioba, inhame, mangarito, araruta, cúrcuma, gengibre, zedoária, são plantas que vão nesse extrato e começam a ocupar o espaço decente para fazer essa sucessão florestal que o equilíbrio pede, né? No manejo de agrofloresta, na verdade a gente tenta imitar um pouco o que a natureza faz. Na verdade a gente acelera o processo. Né? Aceleração do processo produtivo então, também. Vamos lá, uma embaúba que já está grande, ela já está, não sei, daqui 6, 7, talvez 10 anos, vem cupim, ela começa a entrar num processo de decadência e ela vai cair. A gente pode ir lá e derrubar ela vai entrar à luz, ela vai dar matéria orgânica de solo e a gente entra com outra planta aqui. Numa situação dessa, eu pensaria bastante em palmeiras, são plantas interessantes comerciais, N tipos de palmeira, pode até entrar até uma pupunha, né? Você tem uma A pupunha você tem um problema de espaçamento, não sei se vocês sabem, a gente está com o Zé Ferreira, ele planta muita pupunha lá, e ele tem um problema que a raiz da pupunha, ela toma conta. Toma conta. Dependendo do espaçamento, toma conta, assim, absolutamente de todo o espaço. Ela é muito eficiente, né, para a agrofloresta, porque você faz farinha do fruto, principalmente o fruto, eu acho uma bênção.
Mas tem que ter muito cuidado e ninguém sabe disso. Planta, né? Já vai, planta tudo. E ela tem uma formação radicular muito resistente, muito agressiva, por isso que ela cresce tão bem. E aqui na Mata Atlântica ela é perigosa. Então, sim, tem que tomar cuidado. Manejo, Então aqui, pensando, faz de conta que isso aqui seria uma reserva legal de uma propriedade rural. Você tem condição de entrar com um plano de manejo, fazer a identificação das espécies para uso comercial e as de interesses ambientais, né? E aí você vai introduzindo outras espécies. A ideia aqui seria a gente não ver muito capim, não é uma... Já é bem sombreado, né, né, também. além da sombra, você tem né, assim, a questão do solo, ele já deve estar realmente com bem mais qualidade, né, uma serrapilheira maior. Entraria, por exemplo, com uma roçada radical aqui na parte de chão. Faria a retirada, por exemplo, das embaúbas, uma ou outra, né, aquelas que estão já realmente num estágio mais avançado, e reintroduziria outras plantas com interesses comerciais, seja frutíferas, mesmo as palmeiras e essas do extrato mais baixo, que são essas folhas largas nessa situação de sombra e meia sombra, que vai conseguir te dar um retorno, né? Aqui eles já têm uma área de produção intensiva de taioba e de fala capeba, agora, que é uma piperácea, não sei se sabe, aquela da folha larga, super interessante. Vamos E descer também lá. de Ora Pronobis, eles tentaram introduzir, mas não deu certo. Outra opção comercial, essas helicônias, né, bastante imperador, bico de papagaio, mais para parte de ornamental, exatamente. Mas não deixa de ser uma excelente opção aqui. Guaimbé, outra também, inclusive o guaimbé, quando ela começa a soltar a bananinha do fruto, também é um produto comestível, né? Essa aqui é uma piperácea também, da família da pipe. Igual da capeba lá, né? Vocês conhecem essa? Isso aqui é da família da pimenta do reino. A pimenta do reino, alguém já viu no campo, a pimenta do reino? Esse bingolinho aqui, né, fica cheio de frutinhos, bolinhas são pimenta do reino. Essa aqui também tem, tá vendo? Só que ele é minúsculo. E ela tem um cheiro, essa aqui não tá muito forte, de pimenta, assim. Então dá pra temperar com ela, super legal. Põe na comida, eu uso. Nossa, que louco. Vamos para cá. Tem bastante isso aqui. Isso a gente estava falando, é muito importante isso, gente. Hoje, o homem é um manejador, é um dispersor de semente. Sim. E foi um manejador de florestas durante toda a história da tecnologia da agricultura tropical, que a gente perdeu. Existe uma tecnologia tropical e essa da agrofloresta é totalmente brasileira, não tem nada a ver com a Suíça. Isso aqui, há milhares de anos, se praticava agricultura tropical aqui. E como que era a agricultura num lugar onde tem um monte de floresta? Era assim, manejando aquela floresta. Então, pondo coisas no chão, sempre com parcimônia, entendimento, técnica e bom senso, eu acho que, né? É uma coisa. Agora chegar, vou derrubar tudo assim, baú. Então, é uma árvore importante que ela cresce, ela vai criar, ela vem em qualquer solo, ela melhora e ela cria todo mundo que está lá embaixo. Mas é uma pioneira que se for para tirar alguma coisa, tem que saber quais as árvores que você vai tirar para que aquela floresta seja mais produtiva e que a gente tenha condição de ter uma floresta. Porque o que a gente tem hoje são áreas de reserva legal e áreas de APP totalmente capengas, assim... Os projetos de plantio de restauração florestal, elas... Monocultura. Monocultura de pioneira. Exato. E aí, então, você tem uma floresta com tempo de validade. Isso. Ela vai definhar em certo tempo. É só pioneira. E a gente... e você vê muito embaúba em área já regenerada. Não que está mal feita, mas ela não tem a diversidade necessária para ela poder ter sucessão. Né? A avifauna também já se perdeu, que poderia estar dispersando, né? E há um mito, né, de falar, não, a gente vai fazer essa cobertura vegetal, mesmo com nativas, né, pioneiras. E acredita-se, não, as secundárias, as outras virão depois. Se você não colocar semente pra Não, ver, tem enriquecimento porque é. a terra, as áreas já estão muito impactadas. Já Não passaram tem por conexão. vários ciclos de agricultura, de destruição. Então você tem que. O homem é um dispersor, né? E a gente, assim como a anta, fazia a quebra das lianas. É importante vir o facão arrancando, fazendo picada
Isso é manutenção da floresta. Só que, claro que você, hoje com uma população gigantesca, todo mundo entrar cortando, perdeu-se o conhecimento do que eu vou cortar ou não. Mas a gente não pode ter medo e, por causa disso, fechar as áreas de reserva e tirar os homens de lá. Não, a gente tem que integrar o homem ao meio ambiente, de qualquer jeito. Então eles formaram um pedaço aqui que vai até embaixo, até irrigação, né? Foi plantado bastante taioba nessa área aqui, perto dos bambus. Eles usam bastante bambu, não só para construção, mas também para retirada do broto do bambu, para alimento. E fizeram uma área de capeba, desculpa, que segundo ele, está indo bastante bem. Eles colhem bastante a capeba, assim como colhe bastante a taioba. São dois produtos comerciais importantes aqui. Que está saindo bastante, segundo eles, não vence a quantidade de taioba aqui. Então, realmente, se a gente vê que é numa região né, uma área com meia sombra, com um solo mais úmido, temos uma grande opção aqui comercial dentro do processo, né? Cadê? E essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui já é uma grande pitanga, né? É o vaia, né? Vaia ou carvalho? É o vaia? Ah, é ela mesmo. E essa outra aí? Não, essa aqui tá com as florzinhas do galho lá. É diferente, também não sei o que é. Aqui maior, acho que é a cafezinha da família vai gostar de uma... Parece. Tá com flor no galho. Uma rubiácea mesmo, né? Era salicácea, era a antiga flacurtiacha, acho que agora é salicácea a família. Aqui é interessante, eu não sei se alguém cultiva hortaliças e tal, né? Igual o taioba, tem umas pegadinhas do malandro que a gente sabe de outros agricultores, né? Que a taioba é muito rica em oxalato. Rica não, né? Ela tem muito oxalato de cálcio, que é uma proteção do sistema secundário de várias plantas contra o sol. Elas produzem para se proteger do sol, principalmente plantas de folhas largas que têm essa sensibilidade maior ao sol. Então, quando você faz o cultivo em área com mais insolação, tipo ali, a tendência é você ter uma taioba com um nível de oxalato muito alto. Você faz, aí essas aqui, quer dizer, aqui também vai pegar um sol pra caramba. Mas você tem uma taioba um pouco mais assombreada, o nível de oxalato dela vai diminuir. Eu também não sei se alguém já plantou taioba com inhame. Tem bastante oxalato. Tipo, a taioba também, o nível de oxalato dela vai lá em cima. E o inhame também aumenta, elas fazem lá uma comunicação, né, entre as duas, e é interessante Fica essas mais coisas. forte, Você entender como que reage o sistema secundário das plantas quando você quer, né, fazer o uso daquilo. Então, medicinais, algumas medicinais do Mediterrâneo precisam de muito sol. Você pode até ter ela aqui, só que ela não vai ficar com o sistema secundário bombado, né? Ela não vai produzir os fitoelementos lá que você quer, os fitocompostos. Então também essa é uma coisa, que às vezes você tem planta medicinal, tem que plantar, né, tipo, ter boas práticas, né, de plantio. Só uma pergunta que nem aqui, se você plantou inhame antes e depois você plantou a taioba, ela vem com esse índice também alto? Não, Ou você o tem que a plantar gente já vê é junto? empírico, eu nunca vi muito trabalho científico sobre isso, o Zé Ferreira fala muito disso, muitos agricultores que fazem assim, não, elas enquanto plantadas juntas. Então é aquela comunicação, né, que as plantas realmente têm, ainda mais de famílias próximas, com estratégias de sobrevivência muito próximas. Então elas realmente se comunicam e passam uma para outra. Então, aqui eles plantaram uns pés não dá nem para ver direito, mas de Arapronobis, e estão colhendo, né? Então, na verdade, não colheu, é que assim... Ah, senhora, vamos lá, melhor ainda. Então, aqui é assim, aqui a gente jogava tudo composto, galho, folha que vinha do sítio, então aqui era o depósito, era o nosso... Ótimo. né? Por isso que tá maravilhoso. Então, aí aqui antes, quando eu te perguntei do inhame, na primeira colheita aqui que a gente limpou essa área, nós plantamos inhame. Né? Aí tirou o inhame e veio a taioba por causa do sombreamento. Sim. Aí, esse olha, acho que o outro também. Mas assim, um galinho
um tequinho desse tamanho que fica na terra, se ele tiver condição, Vai ele embora. pega. Então, aqui, Ah, então como era esse- tudo... esse não foi plantado, esse não, foi- isso nasceu Tá. sozinho. É que ele trouxe a gente tá. aqui dizendo que tava colhendo. Não, tem, inclusive ali na beira, é que ali tá ruim, né? Pra lá da banana maçã, tem uma área maior, tem um monte de galinha que vai grudando na terra, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Então tem muito, né? Agora, esse daqui Que realmente... aqui a gente tá falando da meia sombra, Isso. que é bom, tá? Teoricamente a Hora Pronobis, ela vai muito em sombra e Sim, meia sombra. sim, esse aqui, né? Mas na prática não é muito o que eu observo. Porque ela gosta de um pouquinho de sol. E Esse de rama, no sombreado ele vai melhor. Mas Agora ele- aquele de árvore, a sol a grande pleno, flora, que é a Sim, é, flor, mas ele a é flor mais, rosa. ele é menos saboroso, né? a Tem grande que fazer o flor. branqueamento do outro, Tem que né? fazer. Ela tem mais oxalato Todas têm, que essa também é. tem oxalato, tem que fazer. Mas é bem Mas ela é menos. mais Mas suave, ela né? é a melhor para comer, a culeata, né? Parece que é a culeata. Aqui também o que a gente atribui muito pro bambu, o pessoal lá do outro grupo, a gente fez esse negócio, cada um deu uma opinião aí. Falaram que também tem a questão, não é só a meia sombra, mas a questão do bambu. O bambu seca Eu ia muito falar em também, né? árvores, lá, As outras ver coisas. ela em árvores, ela sobe, vai embora, se vira muito bem. Agora, próximo de áreas de gramíneas, aí tanto o bambu quanto outros capins, ela não tem se desenvolvido muito bem. Ela Não é? Agora, em árvores, Por que será, né? Que não faz parte da vida dela esse negócio, que é um cacto da Mata Atlântica, um cacto que a gente chama de... É tipo um cacto dinossauro, como é que é? Um cacto... Ancestral. É, mas não era essa palavra, rudimentar, né, sei lá. Porque todos os cactos, os cactos, o centro de origem é aqui, né? As Américas. América. E a maioria, aqui tem, esse é um cacto que ficou na Mata Atlântica, ele não foi lá para África, não perdeu as folhas e é um dinossauro cacto, né? Um cacto que sobrevive nesse universo úmido e sombreado. Com folhas e tudo. Todos os cactos eram assim, com folhas. Aí no decorrer da evolução, né, que ele teve que se adaptar, foram perdendo as folhas, fazendo fotossíntese naquele tronco lá, as estruturas que eles têm lá para. Então a gente tem o nosso. O dinossauro dos cactos é brasileira, da Mata Atlântica mais especificamente. E essa araucária foi plantada? Que linda, né, gente? Nossa. Será? Ah, É velha. é? Anos atrás, é. Mas esse é macho, esse aqui é macho. Lá Sim, pra cima sim, a gente tem as fêmeas. a fêmea. E dá a pinha? Então ele faz cruzamento. polinização. Tem. Sim, mas e tem macho pra lá, Ah, é? mais próximo, né? Essas bananas quais são? As Essa bananas é banana pão e essa é nanica. nanica e lá embaixo a maçã. É, pão também. Aqui na lateral eu plantei a maçã, porque lá em cima a maçã no sol ela não produz muito bem. Aí eu coloquei aqui, ela tá indo bem. Tá legal. É, na bordadura. E a senhora faz, como é que a senhora faz o manejo da banana? A senhora só tira o caule que deu fruto, deixa ele fertilhar muito. Então, a gente não consegue fazer, mas o que eu aprendi, você colhe a banana, bota no meio e deixa o tronco para poder descer o potássio pros irmãozinhos, né? E aí a gente fica e joga a folha. Sim, aqui no ambiente, no restante da área. Sim. E aí quando, que nem lá em cima eu tô preparando uma área, então assim, quando dá tempo de a gente limpar as folhas, a gente limpa, coloca na terra para a gente poder incorporar na terra para fazer o plantio. E a senhora deixa três, né? Mãe, filha e neta? Ou O certo seria. né? O certo seria, mas Sim, aí é questão do tempo, né? Exatamente, do manejo. e também o tronco da banana, quando eu plantar o tomate lá em cima, eu uso a banana para colocar o caule no tomate por conta do potássio. É essencial, né? Não tem agrofloresta sem banana. Acho que não tem hoje, não tem nem manejo sem É banana. muito usado, sim. Faz sentido, né? Da fruta, da água, da potássio. Assim, uma coisa assim, independente da qualidade das herbáceas, né? Cada uma vai ter um uso, ter uma tradição, um local de origem, um valor medicinal, não sei o quê. Uma coisa que a gente observa muito que é interessante são indicativos de solo, né? Então, como é que eu vou trabalhar com aquele solo? Às vezes não fez análise, não tem essa coisa. Se você observar as ervas, né? Se você tem uma proliferação maior de um tipo
de uma espécie, provavelmente indica algum tipo de desequilíbrio ou Uma toxidez ou disponibilidade de algum nutriente a mais. e são indicativos, né? Quem pontuou muito a professora Primavera, tem umas listas fáceis assim, de falar, picão preto, tal. Aqui a gente tem uma coisa que a gente estava procurando, a gente tem bastante trevo. Tem muito trevo. Eu não quero chutar, É. porque eu acho que é leviano chutar, mas eu chutei na primeira, mas agora eu não vou mais chutar. E assim, mas você vê, é muito heterogêneo. Né, você tem, tudo bem, você tem bastante trevo, mas você tem muitas espécies. Quem vê, ou às vezes só tem capim, né? Ou às vezes só tem, aquela lá que eu não gosto. Erva São João. Não, a que pega nitrogênio lá. Puta, eu não lembro nem o nome, de tanto que eu não gosto dela. Não, pega bastante nitrogênio, compridinha, como é que chama, gente? Bom, enfim, daqui a pouco eu mostro pra vocês, todo mundo sabe, oi? Picão. Não, bedroga, maravilhosa, pelo amor de Deus. É comestível, mas é um horror. Aqui não tem, olha que coisa maravilhosa. Tiririca. Tiririca que só tem a de jardim. Tem a tiririca, mas a Não é tiririca... Ciperácea, não. Essa daqui é de Mas você jardim. tá vendo, assim, você não tem proliferação de tiririca descontrolada, nem de capim, nem dessa outra que eu não tô lembrando, de nada. Você tem um solo de herbáceas totalmente heterogêneo, ó. Você tem tudo misturado. branco, picão Aí, preto, isso, cada um vai achar... O importante é que eles sejam heterogêneos. Isso indica o solo equilibrado, uma com qualidade, qualidade de solo melhor, né? indica solo tudo de bom. Quando você vai fazer a implantação, você olha a sua área, aí você vê lá, pô, só tem picão, só tem caruru. Caruru, se eu não me engano. Daí você vai dar uma pesquisada e Caruru entender o que tem a mais lá para só estar nascendo caruru. Caruru é fósforo, disponibilidade de fósforo. É normal, porque a gente faz horta, cara, você vê, depois só vem caruru. Vira a terra. Depois só vem pico preto. Depois só vem a desgraçada lá que eu esqueci o nome. E isso aqui é uma riqueza, ó. Você tem de Cheio de tudo. punks aqui. Tem de tudo. Um metro quadrado. Inclusive, tem esse tiriricão aqui que tem Que é ter comestível também a a batatinha. batatinha, batatinha. deliciosa, Que é a tirica Eu de jardim. tenho um canivete. Se tiver a gente consegue, sai uns batatão assim, dependendo Na Espanha tem até um leite que eles fazem, leite entre aspas, né? Sim. Com essa tiririca também. Ah, é? Tem plantação comercial. Sim, eu já vi Lá em casa a gente em tem também, quando Atibaia. larga da horta, só tiririca. Já- Não é, veja bem, que tem duas espécies, essa de jardim, é da Não, ciperácea o sim, leite. E tem uma outra, sim. inclusive, É pra não que ela confundir. é venenosa, né? A de jardim. a que Tem você japonês gosta. que faz nitrogênio da raiz dela. Eles ficam arrancam. A de ciperácea a gente tem até o AIA, que é para estimular o enraizamento, que dá para fazer também. Exato. Isso, você faz bate ela no liquidificador, sei lá. Deixa eu ver se dá pra tirar uma. Então, gente, como eu falei assim, essa diversidade aqui, eu acho que é por conta disso também, que como a gente trazia toda a palhada Pô, do com jardim certeza, pra isso aqui cá, é um mas puta tinha solo. tudo, tinha grama, tinha... Isso aqui é a malha nobre É. sua. É. Assim, se for para produção comercial, preciso produzir muito, não faço adubo de insumo externo. É aqui, né? Você preparou uma área para produzir. E aí a gente vai abrir pra lá também, né? Porque aí por onde Legal. por conta do sombreado e é assim, também, acho que a gente tem que subir. O professor estava falando. Traporaba. Aqui eu não gosto. Ah, não. Eu juro.